Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos tratar de mais uma parte do corpo, o nariz, a porta de entrada do sistema respiratório e também o órgão do olfato. Muitas vezes não damos tanta importância a esse sentido quanto damos à visão ou à audição. Porém, o nariz e todas as suas funções têm um grande simbolismo na escritura e elevados aspectos espirituais, estando relacionados à própria vida. Vamos então dar início e compreender as particularidades e os simbolismos que o hebraico também nos aponta acerca desse órgão tão especial. O nariz é tratado como o primeiro em diversos aspectos da escritura. Vamos olhar para 3 deles aqui. Começando por este. Ele é a primeira parte do corpo que aparece na Torá, constando nesse texto aqui em Gênesis 2:7. E formou Adonai Elohim a Adão, o ser humano, do pó da terra, e soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. A palavra destacada aqui, Beapav, tem esse significado, nas suas narinas. Então aqui vemos que a primeira parte do corpo do homem é tratada no momento da sua criação, quando ele recebe o fôlego de vida diretamente nas suas narinas. Eu gostaria de tratar de mais um ponto aqui nesse texto, que é o seguinte: o termo Nishmat Chaim, que significa fôlego de vida. Ele está diretamente relacionado ao termo Neshama. Essa palavra refere-se ao fôlego que foi soprado, porém também ela é uma referência para uma parte espiritual que apenas o homem possui. Ela é traduzida por alma também, porém a Neshama é um estado maior da alma, é um estado mais elevado que os animais não possuem. A interpretação judaica mostra que a alma tem 5 níveis diferentes, começando pela Nefesh, que inclusive é esta palavra aqui, quando o homem torna-se alma vivente, ou seja, quando o seu corpo adquire vida, este é o estágio mais primário da alma, conhecido por Nefesh, seguido pela Ruach, que já é um estado um pouco mais elevado, e o seguinte é a Neshama, que é justamente esse nível da alma que possui consciência, onde o homem pensa e faz as suas escolhas. A partir do 3º nível, que é a Neshama, e os outros 2 para cima, apenas o homem possui, porque ele recebeu esse fôlego de vida diretamente soprado por Adonai, fazendo um ser à sua semelhança. Então aqui, como vemos, a própria palavra que define esse primeiro estágio elevado do homem também é a mesma que define esse fôlego que ele recebeu, tornando o nariz e todo o sistema respiratório uma parte muito elevada espiritualmente do corpo do ser humano. Podemos compreender, então, que o nariz, que é a entrada do sistema respiratório, está diretamente relacionado à vida. Foi por meio das narinas que a vida foi soprada no corpo do homem. Também compreendemos que a própria alma ou a consciência do homem, essa parte mais elevada que o diferencia dos animais, é chamada por Neshama, fôlego, havendo então uma relação direta entre esses 2 pontos. O processo de respirar é uma referência física que indica vida ou morte em um ser. Se um animal ou um homem está respirando, é sinal que ele está vivo. Se ele deixa de respirar, se ele deixa de ter aquele movimento de inalar e exalar, esse é um primeiro indício de que ele pode estar morto. E quando um ser vivo morre, rapidamente ele começa a exalar o cheiro da morte, da decomposição. E aí vemos novamente os odores, relacionados com o nariz, também nesse aspecto de vida e morte. A vida vem antes de tudo, ela é o maior bem concedido por Adonai. E o nariz faz esse paralelo, também relacionando-se com a vida, pois ele também é o primeiro em diversos aspectos na Escritura, e nós vamos abordar os demais na sequência. Continuando, vamos ver mais um aspecto relacionado a ser o primeiro.
O nariz é a parte do rosto que se projeta, está à frente da face. Podemos entender que ele é a parte que chega primeiro, é a que vai à frente do rosto. Vamos compreender isso melhor com alguns exemplos. Em Gênesis 19, lemos o seguinte: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Aqui as palavras destacadas com a mesma cor. Eu gostaria que vocês notassem que a palavra em laranja, ela é a palavra que está relacionada ao nariz, aqui no plural, narinas. Porém, ela também tem o significado de rosto. E aqui nós conseguimos entender o porquê. Lot fez uma reverência, ele prostrou-se com o rosto em terra. Então, o nariz é a primeira parte que encosta na terra. Assim, ele é relacionado com esse ponto que eu havia comentado. Como ele se projeta, como ele está à frente do rosto, ele também chega primeiro. E aqui, no caso, ele chega primeiro em terra. Então, a palavra que define narinas também é utilizada para significar o rosto por inteiro. Eu gostaria também de falar um pouco a respeito dessa palavra aqui, do termo prostrar-se, que às vezes tem o sentido de adoração também. Porém, vamos olhar alguns exemplos para compreender melhor os contextos. Este segundo texto refere-se à bênção que Jacó estava dando sobre seus netos Manassés e Efraim. Diz o seguinte: então Iosef os tirou dos joelhos de seu pai e prostrou sua face à terra. Vejam que esse texto utiliza exatamente as mesmas palavras aqui. Vaishtahu leapav. Aqui também o termo que refere-se a narinas, sendo compreendido como a sua face, o seu rosto. E aqui a palavra prostrar-se está exatamente na mesma construção. E vamos a um último exemplo. E rapidamente Moshe se inclinou à terra e adorou. Nesse verso aqui, nós já vemos algo diferente. Não é mais utilizada a palavra face ou narinas aqui para representar o rosto, porém uma outra palavra, vaiakod, que significa se inclinou. Esta palavra, ela já tem o sentido de abaixar a cabeça, de ter esse movimento. E aqui novamente o termo vaishtahu, tendo o mesmo significado de prostrar-se à terra. Porém, nesses 2 textos, nós vemos o seguinte: aqui, Lot faz uma reverência aos malachim, aos mensageiros, chamados por anjos, são seres celestiais, criaturas. Nesse outro texto, nós vemos uma referência a pessoas, no caso, o pai de Iosef. E, finalmente, aqui nós vemos uma reverência a Adonai. E, neste caso, exclusivamente, nós podemos traduzir essa palavra por adoração. Vejam que ela é a mesma em todos os casos, porém, apenas quando ela se refere a uma reverência a Adonai, ela tem o significado de adoração. Nos demais casos, mesmo que a pessoa esteja fazendo o mesmo ato, se abaixando, colocando o seu nariz em terra, isso não é uma adoração, porque relaciona-se com criaturas e não com o Criador. Então vejam que o hebraico, apesar de ter a mesma palavra, a simbologia desse ato é diferente. E aqui nós devemos compreender esse ato como adoração apenas quando ela refere-se ao Criador. Continuando ainda nesse mesmo ponto, nós vimos que a palavra para narinas também abrange o sentido de face e rosto. E eu quero trazer um exemplo onde ela é usada fora desse contexto de adoração. Vamos ler aqui então em Gênesis 3:19 o seguinte: do suor do teu rosto, das tuas narinas, a perra, comerás o teu pão, até que tornes a terra. Essa foi aquela instrução que Adonai deu a Adão. Então aqui, a mesma palavra que foi utilizada para dar o sopro de vida a Adão, também foi a mesma utilizada para demonstrar que a partir daquele momento haveria um certo sacrifício para ele obter o seu pão, o seu alimento.
E agora, fechando tudo isso que vimos em relação à adoração, podemos entender o seguinte: a adoração tem o significado do nariz em terra. O nariz, aquele que é o primeiro, a parte mais elevada do corpo espiritualmente, por onde o homem recebeu a vida, ou seja, a Neshama, inalando o próprio sopro de Adonai, ele se coloca no local mais baixo possível, o último de todos, respirando do pó da terra. Então aqui nós compreendemos o que significa esse ato físico de adoração, o nariz por onde entrou a vida no homem, essa parte tão elevada espiritualmente. Quando o homem adora a Adonai, ou ele se coloca em uma condição de humildade, seja perante o próprio Criador ou também perante uma outra pessoa, ele coloca o seu nariz no lugar mais baixo possível, na terra, também a substância da qual ele foi formado. Então, aquilo que estava em primeiro coloca-se em último, demonstrando a importância da pessoa ou do Criador para quem ele faz essa reverência. Logicamente, a adoração a Adonai, ela envolve muitas outras coisas. Tudo aquilo que fazemos no próprio dia a dia, em acordo com a sua justiça, em amor ao próximo, tudo isso são atos de adoração. No entanto, esse ato físico de colocar o nariz em terra, ele traz essa significação de se humilhar perante aquele que é mais elevado. E agora vamos tratar do último aspecto do nariz relacionado ao primeiro. E esse é muito interessante, porque é a primeira palavra falada pela Nahash, a serpente. Todo mundo deve estar estranhando porque, de fato, a serpente não falou nariz ou narinas ou nada parecido. Porém, nós precisamos olhar para o texto em hebraico. E aqui nós vemos essa palavra com as duas letras que formam o termo nariz na boca da serpente. É a primeira palavra que ela fala. Porém, essa palavra tem um outro significado, e é esse que vamos ver aqui. A palavra af, ela também é pronunciada da mesma maneira, af, e significa também, e ainda, além disso, quanto mais, é sempre um sentido de adicionar uma informação àquilo que veio antes. E esse termo é usado com esse significado em frases afirmativas. Porém, quando é em uma pergunta, essa palavra ela muda um pouco seu significado, sendo realmente, de fato, é assim mesmo? São termos que buscam uma confirmação de algo que já foi falado. E é nesse sentido que é a fala da serpente. Vamos relembrar aqui esta primeira parte do texto de Gênesis 3:1. E a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Adonai fizera. E esta disse à mulher. Aqui nós vamos ver a fala dela. Af, é assim mesmo? Como disse Adonai, não comereis de toda árvore do jardim? Então esta é a tradução. Essa pergunta aqui, é assim mesmo? Af foi a primeira palavra da serpente. A maior parte das traduções vai apresentar desta maneira. É assim que Adonai disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É a mesma coisa, porém aqui fica um pouco mais literal, nós compreendemos melhor como o texto em hebraico é colocado. Então, esta palavra aqui, af, que é exatamente como nariz, escrita da mesma maneira e também pronunciada da mesma forma, ela levanta esse ponto, se realmente é verdade aquilo que foi dito. Então, é muito interessante que essa palavra, que tem uma significação elevada também, pelo fato do nariz ter recebido do sopro de Adonai, está presente na fala da serpente, inclusive com essa questão negativa de questionamento a respeito da instrução do próprio Criador. Fechando esse primeiro bloco do estudo, vamos conhecer um pouco dos aspectos mais profundos dessa palavra. Palavra af, uma palavra muito curta, escrita apenas com duas letras, como vocês veem aqui, o Aleph e o Pei Sofit. E também em concordância com tudo o que vimos, o nariz se colocando como primeiro, a primeira parte do corpo citada na Torá, a primeira parte do corpo que se projeta, nós vemos que ele também
é escrito com Aleph, a primeira letra do alfabeto. Então aqui nós vemos também o nariz com essa condição de ser o primeiro na própria escrita da palavra. O Aleph, por outro lado, ele também representa o Criador, representa Adonai, que é de onde tudo se origina, ou seja, o Pai da criação. Lembrando também que a palavra Pai, Av, também é escrita com Aleph, e inclusive são também 2 letras apenas, como nariz. A letra Aleph, ela tem algo muito interessante. Eu já comentei isso em outro vídeo, mas vale a pena repetir aqui. As letras hebraicas são também construídas por outras letras. No caso do Aleph, ele é construído por 2 Yud e um Vav. Esta barra central que divide a letra, ela é um Vav, é um traço apenas, exatamente como o Vav. E essas outras pequenas partes aqui são representadas pelo Yud, que é a menor das letras hebraicas. Então aqui nós podemos ver nesse desenho que é um agrupamento realmente de 2 Yud, um superior e um inferior, e uma barra central representando o Vav. Então, o Aleph formado por essas 3 letras e o Aleph também representa Adonai. Vamos colocar aqui então a melhor representação de Adonai, que é o tetragrama. E tudo isso também pode ser comprovado matematicamente. Se olharmos para a gematria de cada um desses termos, encontraremos o mesmo valor. Vejam que interessante. O tetragrama, o valor de cada uma das letras vai somar 26 e a própria formação da letra Aleph também vai formar 26. 10 de cada Yud mais 6 do Vav. Então aqui nós temos uma representação muito fiel realmente do que o Aleph é, como aquele que é primeiro, aquele de onde tudo se origina. E existe ainda algo mais relacionado ao nariz. O Aleph, que é a primeira letra desta palavra, se olharmos para ele, até de uma forma invertida, que fica mais fácil de ver, vejam só o que teremos. Uma haste central e 2 narinas. Então o Aleph também, ele faz uma associação com o próprio formato do nariz. Esse ponto aqui não é uma interpretação minha, isso daqui vem dos sábios, e eu achei muito interessante apresentar, porque o hebraico sempre nos mostra muitos níveis de entendimento e conexão. E aqui nós compreendemos, inclusive, que existe uma conexão da formação do Aleph, a primeira letra da palavra nariz, com a própria estrutura biológica dele. Já vimos que o nariz, as narinas, também trazem a representação do rosto por completo. E agora eu vou trazer um último significado dessa palavra, muito importante. Vamos ver nos exemplos. Em Êxodo 4,14 diz o seguinte: e se acendeu a ira de Adonai contra Moshe. Vejam que aqui a palavra destacada, essas 2 letras, são as mesmas que representam a palavra nariz. Um outro exemplo: e se acendeu a ira de Adonai contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Novamente, inclusive, o mesmo início de frase, os mesmos versos, e a palavra que significa nariz, af, aqui é utilizada com o significado de ira. Então, aqui nós vemos as formas singular e plural, af e apai, narinas. Dentro desse contexto, nós temos os significados de nariz, narinas, rosto e ira. E rosto sendo usado normalmente na forma plural, esta daqui. Vamos falar agora um pouquinho mais a respeito desse conceito da ira associada ao nariz. Conforme acabamos de ver, o nariz também está diretamente relacionado à ira. E isso vai nos levar a um outro ponto muito interessante. Vamos falar agora sobre os 13 atributos de Adonai. Na verdade, mais conhecidos como os 13 atributos de misericórdia. Para quem não sabe ainda do que se trata, existe um texto em Êxodo onde 13 palavras são compreendidas como esses atributos. Eu vou apresentar o texto aqui, mas antes disso é importante dizer que esses atributos, eles não devem ser compreendidos como qualidades de Adonai,
mas como modos de atuar, de governar. É o modo pelo qual Adonai age, é o modo pelo qual ele governa todas as coisas. Vamos olhar aqui então todos esses atributos. Aqui está parte do texto em Êxodo 34:6, onde vemos todos os atributos, cada um com uma cor diferente. Nós não vamos detalhar cada um deles porque foge do âmbito do estudo. Porém, eu gostaria apenas que vocês notassem esse daqui em destaque, que é o que está relacionado ao que estamos vendo. Aqui a tradução diz o seguinte: E passou Adonai perante Moshe e proclamou: Adonai, Adonai, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, Erer Apaim, e grande em bondade e verdade. Então, esses dois termos aqui destacados são esses daqui, Erer Apaim, que significa tardio em irar-se. Agora, vamos analisar um pouco mais em profundidade esse termo aqui. Vamos então agora detalhar o sexto atributo, que é esse que acabamos de ver, Erer Apaim. Vamos ver o seu significado. A palavra Erer significa lento, longo, demorado. E esta outra aqui é a palavra que estamos tratando no estudo. Porém, como ela tem muitos significados, nós podemos aplicar todos eles a essa expressão para compreendê-la de uma forma mais completa também. Então, assim, nós teremos que Erer Apaim significa um nariz longo, uma ira lenta e também uma face longa. Vejam que nariz, ira e face são todos significados que nós vimos relacionados a esse termo aqui. Então, podemos também aplicar todos eles para compreender essa expressão na sua plenitude. E o que podemos compreender, então, por cada um deles? Primeiramente, o que seria um nariz longo? É um nariz que também tem um fôlego longo. O ar tem um caminho maior para subir. Quando uma pessoa está ansiosa ou até mesmo com raiva, nós falamos que ela deve inspirar longamente para se acalmar. A inspiração mais longa vai fazer com que a pessoa se acalme, se tranquilize. O ar vai ser levado para os seus pulmões com mais calma, vai ser um movimento mais tranquilo, um fôlego maior. E, logicamente, isso está associado com a ira demorada, que representa uma pessoa tardia em irar-se, ou seja, paciente e longânima, de ânimo longo. E por último, a face longa. E o que representa essa face? Exatamente os mesmos atributos anteriores, uma vez que a face também é uma representação das narinas. E aqui, possivelmente, aqueles que estudam a literatura e a sabedoria judaica vão conhecer a seguinte expressão, Arir Ampim, que é uma expressão em aramaico e significa o infinitamente paciente. Então, a face longa, que é encontrada aqui como sexto atributo de Adonai, ela tem justamente esse significado. Alguém que tem um fôlego longo é uma pessoa paciente, tranquila, longânima. Então, Arir Ampim em aramaico ou Erer Apaim em hebraico significam isso. Aquele que é infinitamente paciente. Adonai governa com paciência, ele é tardio em irar-se e trazer justiça. E no contraponto da face longa, nós temos Zeir Ampim, que significa a face pequena. E aí ela também carrega essa representação da ira, impaciência, ou seja, do fôlego curto, trazendo o aspecto do julgamento. Então, são aspectos contrários aqui. Vejam que ambos estão relacionados com essa questão da respiração. Quando respiramos dessa forma, com fôlego curto, muito rapidamente, estamos cansados, ansiosos ou com raiva. E justamente é isso que traz esse aspecto da ira, da impaciência, o contrário de Arir Ampim. Então, dessa maneira, compreendemos que esse atributo, o sexto dos 13, representa Adonai como um Criador, como um Deus longânimo, paciente, tardio em irar-se e trazer o seu julgamento.
Agora vamos falar sobre um costume muito comum em diversos países, em muitos povos. Vamos ver de onde que veio, a relação que existe entre o espirro e a vida. A tradição judaica diz o seguinte, que Adonai deu a vida através do nariz, soprando nas narinas do homem. Assim, a vida seria tirada de forma reversa, pelo espirro. Então, quando uma pessoa espirrasse, ou seja, quando o sopro que está dentro dela, que seria sua alma, saísse pelo espirro, saísse pelo nariz, seria a morte da pessoa. Parece uma coisa engraçada, mas realmente faz todo sentido. E assim, continuando nos escritos da tradição, aqui do Talmud, aqui diz o seguinte, que até Yaakov, até Jacó, não havia doença que levasse à morte. Então, o patriarca orou por misericórdia e a doença passou a existir. Parece contraditório, mas a doença seria um sinal para aquela pessoa, para a sua família, para que todos pudessem se preparar para esse momento. Então, de fato, é compreendido como uma ação de misericórdia para Adonai. E esse fato nós compreendemos na Escritura porque realmente até Yaakov não vemos nenhum relato de uma pessoa que tenha ficado doente e após isso morrido. Antes dele, as pessoas simplesmente morriam, sendo avisadas ou não. Podemos até lembrar daquele momento em que Moshe foi avisado da sua morte. Ele deveria subir ao monte, porque de lá ele não retornaria, mas de fato não há nenhum relato de doença. E após Yaakov, nós vemos esse relato. Ele existe aqui em Gênesis 48:1 e diz o seguinte: algum tempo depois disseram a Iosef, a José, que seu pai estava doente. Então Iosef foi visitá-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Menaché e Efraim. Então Iosef soube que no momento em que seu pai estava doente era uma preparação para a sua morte. Assim, ele levou os netos para visitá-lo e foi o momento em que Yaakov também proferiu as bênçãos sobre eles. Então, por causa de tudo isso, quando uma pessoa passava a espirrar, tornou-se o costume de dizer para ela saúde, ou seja, que esse espirro não seja a sua morte, mas que você continue saudável e viva. Em hebraico é dito marpé, escrito aqui. É uma palavra que vem da raiz rafá, que significa curar, trazer saúde. E é escrita desta maneira aqui, apenas sem essa letra inicial, sem o mem inicial. Vejam que interessante essa palavra. Possivelmente você já notou uma semelhança com tudo isso que estamos vendo. Deixando de lado a letra inicial aqui em cinza, encontraremos as 2 outras letras que formam justamente a palavra nariz, af. Aqui existe uma pequena diferença na grafia, porque quando esta letra P ela é utilizada no final de uma palavra, a haste dela fica longa, porém é a mesma letra. Então é muito interessante que dentro deste verbo da palavra cura, que está diretamente relacionada à saúde e à vida, nós novamente encontramos a palavra nariz, trazendo toda essa referência que já vimos anteriormente também. E o hebraico sempre nos traz essas pérolas incríveis. Agora vamos tratar um pouquinho sobre os aspectos biológicos do nariz e das suas funções, porém que estão intimamente relacionados com os aspectos espirituais. Vamos falar sobre a memória olfativa, que registra todos os cheiros, os odores e aromas com os quais entramos em contato. E esse processo funciona da seguinte maneira. As moléculas de odor que estão no ar, elas sobem a cavidade nasal, aqui pelo nariz, onde as células olfativas as transformam em impulsos elétricos, levando-os até essa região do cérebro aqui em vermelho, o chamado sistema límbico, também conhecido por cérebro emocional. E aqui há o registro e a recordação de todos esses aromas. E esse termo, cérebro emocional, refere-se ao seguinte: o sistema límbico é o responsável pelas emoções, sentimentos, reações instintivas e reflexos.
Toda essa parte emocional é controlada no sistema límbico, esse mesmo que recebe os impulsos do olfato. Nessa área ficam registrados os odores, sendo que o nosso cérebro registra cerca de 10.000 odores diferentes. E assim, por haver essa conexão, o cérebro sempre registra um odor associado com o momento em que estamos vivendo, o lugar, as sensações, as pessoas. É por isso que as memórias de aromas e emoções estão sempre relacionadas entre si. Além disso, a memória olfativa dos odores e cheiros é a mais instintiva do ser humano, porque ela está associada às emoções e não aos registros lógicos. Agora que sabemos como funciona biologicamente o olfato, vamos abordar o aspecto espiritual desse sentido, falando também a respeito do olfato do Mashiach. Vamos ver então no hebraico qual é o verbo que está relacionado ao olfato. É este que lemos por reiach e significa cheirar, sentir o odor. E no sentido figurado, perceber, levando também o significado de aceitar, de gostar desse aroma, de tudo isso que você está percebendo ao seu redor. E tem uma outra palavra que vem da mesma raiz desse verbo, muito próxima também na sua escrita, palavra ruach, que significa vento, mover, também traduzida por espírito. E esse verbo vai ser aplicado em um texto profético que trata do Mashiach, além de outros sentidos também. Vamos ver. Está aqui no hebraico, é um texto do profeta Yeshayahu, Isaías. Vejam, essa primeira palavra é a flexão desse verbo aqui. Essas 3 letras são essas 3 aqui que estão no meio da palavra. E esse texto diz o seguinte: e seu deleite está no temor de Adonai, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem reprovará segundo o ouvir dos seus ouvidos. Esse texto aqui trata a respeito do julgamento que o Mashiach fará de todos os povos no seu retorno. Vejam que esse verbo, que tem o sentido de cheirar, sentir o odor, está traduzido como e seu deleite, ou seja, entra nesse sentido figurado de aceitar ou gostar daquilo que você está percebendo. Porém, nós podemos também aplicar o sentido literal dele, e aí compreendermos a expressão da seguinte maneira: e a sua percepção, a aceitação, aquilo que ele percebe ao seu redor, ou seja, o seu cheirar, o sentir o odor de alguém, está no temor de Adonai. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem reprovará segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, a percepção do Mashiach, o fato de ele aceitar ou gostar de algo ou de alguém, e aqui nós estamos tratando da questão do julgamento, está relacionado a esse sentir o cheiro. Pelo cheiro, o Mashiach conhecerá, gostará ou não daquilo que está no ar ao seu redor. Isso daqui é um fato muito interessante. Vejam que apesar de soar um pouco estranho, isso faz todo sentido com o restante do verso, porque aqui o texto está falando dos outros sentidos dele. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem reprovará segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, o julgamento do Mashiach, ele se dá pelo olfato, não pelos olhos, pela visão, nem pela audição. É isso o que esse texto diz, de uma maneira literal e também em um sentido mais figurado e eu digo até muito mais profundo. E esse fato do julgamento do Mashiach estar relacionado ao olfato está inclusive relatado aqui nos textos do Talmud da sabedoria judaica, que diz que o Mashiach julgará através do olfato. É justamente isso, e essa colocação está baseada nesse texto. Às vezes, quando lemos algum artigo ou algum fato relacionado a essas passagens do Talmud, de outras fontes judaicas, se não tivermos essa compreensão anterior, muitas coisas parecerão bastante estranhas.
e até mesmo por esse motivo que muitas pessoas deixam de conhecer ou não têm interesse nesse tipo de estudo, porque realmente fica uma coisa cifrada. Vocês vejam que para compreendermos essa única frase, foi preciso saber de onde ela vem na escritura, compreender o significado desse verbo, a sua relação com a ruach, com o sentido do olfato e toda essa questão do nariz, o que ele representa espiritualmente. Então, realmente, nem sempre é um estudo simples, mas pode ser muito enriquecedor ao conhecimento que temos da escritura. Porém, essa interpretação, ela também está presente na Brit Hadashah e nós a conhecemos muito bem. O Mashiach, de fato, ele reconhecerá os atos de uma pessoa pelo cheiro que ela exala. Nós conseguimos ler isso aqui em 2 Coríntios. Porque para Adonai somos o aroma do Mashiach entre os que estão sendo salvos, e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Então aqui Shaul, o apóstolo Paulo, ele traz uma informação que complementa essa interpretação de Yeshayahu. Ele diz que as pessoas que estão sendo justificadas no Mashiach, elas têm um cheiro bom para Adonai e um cheiro bom também para com aqueles que estão sendo justificados. Porém, para aquelas pessoas que estão em pecado e afastadas de Adonai, consideradas como mortas, os justos terão cheiro de morte para eles, serão um cheiro desagradável, porque de fato uns carregam a vida e outros carregam a morte. Então os cheiros também são opostos entre si. No vídeo anterior sobre os olhos, nós vimos que Yeshua ensina que as pessoas transmitem aquilo que vai dentro delas pela luz que sai pelos seus olhos. E aqui novamente nós vemos que as pessoas também exalam o cheiro que vai dentro de si. Um cheiro bom para a vida ou um cheiro mau para a morte. E por fim, nós compreendemos também que o julgamento do Mashiach é feito conforme a ruach de Adonai, ou seja, o aroma que ele vai perceber é carregado pelo vento, e vento em hebraico também é chamado de ruach. Todos esses sentidos estão conectados entre si, pois o aroma, os perfumes e odores são carregados pelo vento. Inclusive, nós vemos isso na formação dessas palavras que são quase que iguais, vindas da mesma raiz. E aqui um verso que apresenta esse fato. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda alegria. Tenho nele a minha ruach, e ele fará justiça às nações. Yeshua tem a ruach de Adonai, e é por meio dela que esse julgamento é conduzido, um julgamento por meio do olfato, onde ele sente o aroma de cada pessoa de acordo com as suas obras. Depois de saber sobre o olfato do Mashiach, agora nós vamos falar sobre o seu perfume. E isso podemos compreender a partir da própria palavra que significa Mashiach. Essa palavra é traduzida para o português como Messias, porém o seu significado original é ungido, aquele sobre quem foi derramado óleo. Esta palavra aqui, ela vem do verbo machar, que é escrito dessa maneira, é quase que igual, apenas a palavra Mashiach recebe um iud aqui. Então, o verbo machar significa justamente isso, ungir, cobrir com óleo. E existe uma outra palavra que faz um paralelo aqui com este verbo, algo muito interessante. Vejam só, as mesmas letras do verbo machar, que é ungir, se colocadas em outra ordem, darão origem ao verbo samar, que significa regozijar, se alegrar. Ou seja, o Mashiach está diretamente relacionado à alegria, ao regozijo. Vamos falar um pouquinho então sobre a questão da unção. O óleo para unção. Este óleo de unção na Escritura, ele é utilizado apenas para sacerdotes, reis e profetas, e deveria ser o óleo da primeira prensa da azeitona, o mais puro de todos.
Existe ainda uma outra diferença. Apenas reis e profetas seriam ungidos apenas com azeite, esse óleo da azeitona da primeira prensa. Para os sacerdotes e as coisas santas haveria um óleo especial, um óleo sagrado descrito aqui em Êxodo 30. Ele seria produzido com especiarias também da primeira qualidade, conhecidas aqui por Bessamim Rosh, mirra, canela, cálamo, cássia e azeite puro de oliva. Esse azeite, o mesmo que reis e profetas também utilizariam. Porém, essa mistura com as especiarias serviriam para ungir o Mishkan, que é o tabernáculo do deserto, todos os seus artefatos, e também Aharon, que era o sumo sacerdote, e os seus filhos, que eram sacerdotes, estendendo a unção também a todo levita dedicado ao serviço. Esse óleo não poderia ser reproduzido nem utilizado sobre qualquer outra pessoa. Ele era exclusivo para as coisas santas e aqueles que serviam a Adonai. Dessa forma, vemos que a própria palavra que define o escolhido de Adonai, o seu ungido, o Redentor, carrega em si a natureza do olfato, no aroma das especiarias de unção. E por sua vez, o nariz, sendo a porta de entrada da nossa alma, se liga também ao Mashiach e ao seu perfume, que para nós é vida. Agora vamos falar da relação que o nariz tem no Mishkan, no tabernáculo. Em outros vídeos aqui do canal, específicos do Mishkan, ou até mesmo no vídeo que trata sobre o corpo humano, nós falamos a respeito dessa conexão que há entre o corpo humano e essa arquitetura. E aqui nós vamos compreender onde está o nariz no meio de tudo isso. Então aqui vocês veem o desenho do tabernáculo, aqui está o átrio exterior, ele não está delimitado, coloquei apenas os artefatos que existem, aqui o altar de holocaustos, a bacia de bronze com a água, e aqui já adentramos na tenda. Essa daqui já é a tenda do tabernáculo. Essa primeira área aqui, dividida por cortinas, aqui em marrom, é o chamado lugar santo, ou em hebraico Kodesh. E esta área aqui quadrada, ao final, mais reservada, é o Santo dos Santos, ou Kodesh HaKodashim. Nesse espaço havia apenas a Arca da Aliança. E apenas o sumo sacerdote entraria aqui uma única vez ao ano para fazer expiação pelo povo, no dia chamado Yom Kippur, Dia das Expiações. Porém, aqui, no lugar santo, os sacerdotes entravam para diariamente oficiar a Adonai, fazer o serviço. Aqui existia a mesa com os pães da proposição, ou também conhecidos por pães da face, e aqui a menorá, o candelabro de 7 luzes. E esse último artefato era o incensário, e é justamente esse que se relaciona com o nariz. Uma vez que aqui era colocado o incenso para queimar, então subia esse aroma suave e tem toda a relação aqui com o sentido do olfato. Essa peça, então, é chamada por Mizbeach HaKetoret. E o Ketoret ocupa o lugar central no tabernáculo, exatamente como o nariz ocupa o lugar central no nosso rosto. Então, tomando como base todo esse espaço do tabernáculo, nós vemos que realmente ele está no centro. Outro fato é que o incenso aromático também não poderia ter a sua receita reproduzida. Da mesma forma como o óleo de unção, todas essas especiarias que eram utilizadas aqui para fazer e queimar o incenso, essa receita não poderia ser reproduzida para qualquer outra finalidade, apenas para o uso no tabernáculo. Aqui nós vemos uma linda ilustração do Mizbeach HaKetoret, do incensário, que significava justamente um aroma suave para Adonai, um aroma suave para as suas narinas, fazendo uma comparação com o ser humano. E aqui vocês veem a palavra que representa o incenso, Ketoret. Nós vamos falar a respeito dele logo mais. E o que representa espiritualmente a queima do Ketoret para Adonai? Nós podemos ler isso daqui em Salmos. Suba à tua presença minha oração, como incenso. Também, em outro verso, em Apocalipse 5:8, nós vemos que o incenso é a representação
das orações dos justos. Então, o Ketoret, todas essas especiarias queimadas aqui no tabernáculo, tem essa representação das orações dos justos que subiam para Adonai. E ainda nós podemos ver uma linda representação desse fato aqui em Efésios 5:2. E andai em amor como Mashiach, que também nos amou e se entregou por nós a Adonai, como oferta e sacrifício com aroma suave. Reiach ha-niroach. Vejam que essa palavra aqui, reiach, é justamente aquela que vimos, que representa o aroma, o odor de alguma coisa. O ato de Yeshua subiu como aroma suave para Adonai. Partindo aqui para a finalização do nosso estudo, vamos então entrar em um nível mais denso. No início do vídeo, nós falamos a respeito do fôlego que foi soprado em nossas narinas, aquilo que nos deu vida, um sopro que veio diretamente de Adonai. E esse fôlego é também retratado em uma linda passagem do livro de Lamentações. Primeiramente aqui em hebraico, e esse texto diz o seguinte, Lamentações 4:20. O fôlego de nossas narinas, o Mashiach de Adonai, foi preso nas covas ou armadilhas deles, dos perversos, o mesmo de quem dizíamos, debaixo de sua sombra viveremos entre as nações. Então aqui, nesse texto destacado, nós vemos o que é o fôlego de nossas narinas. De fato, não é o que, mas quem. O Mashiach, o ungido, ele é o fôlego das nossas narinas, aquele que traz vida para nós. E tomando essa mesma expressão, vamos encontrar algo maravilhoso também. Então aqui, destacado, o fôlego de nossas narinas, o Mashiach. Essa expressão ela vai fazer paralelo com uma palavra que acabamos de ver, Ketoret, que é justamente a palavra que significa incenso, o cheiro suave para Adonai. Na verdade, aqui nós teremos um paralelo com essa palavra e com a soma de mais uma letra, a letra Yud. Isso daqui vai ser representado na mesma gematria para ambos os termos. 719 é a soma de Ruach, Apeinu Mashiach e Ketoret junto com uma letra Yud. Mas por que temos uma letra Yud aqui? Na verdade, ela não está fazendo parte dessa palavra, ela até poderia fazer. Porém, vamos olhar para ela de uma forma isolada, porém fazendo parte desse conjunto. Aqui então nós temos a relação entre esses dois termos. Vamos compreender que papel este Yud faz aqui junto com a palavra Ketoret. A letra Yud, ela é a 10ª letra, por isso ela tem a gematria de 10. E o número 10 representa a manifestação plena de algo. Na Escritura, nós temos muitos exemplos, começando pelas 10 palavras de Adonai, conhecidas por 10 mandamentos, é uma manifestação plena de toda a sua Torá, toda a sua instrução. Um outro exemplo é a data de 10 de Tishrei, que é o dia do Yom Kippur, o dia das expiações, aquele único dia em que o sumo sacerdote poderia adentrar aqui na área do Santo dos Santos, a área mais reservada, para fazer expiação por todo o povo. Então, esta data representa a manifestação plena do perdão de Adonai. Então, aqui, nessa associação, o Yud levanta o Ketoret para a sua manifestação plena. Um outro ponto, a letra Yud é uma letra elevada, é a única letra do alfabeto hebraico que não toca a base da escrita. Todas as demais letras são construídas de maneira a ficarem apoiadas em uma base, tanto uma base quanto um teto. O Yud, vejam só aqui no meio das palavras, ele é a única letra que não toca a base. E isso faz com que ele seja a letra mais elevada. Ele se eleva como o incenso. A fumaça, ela não fica parada, ela não fica embaixo, ela se eleva sempre. Então, esse é o aspecto do Yud. Lembrando que ele também é a primeira letra do tetragrama do nome de Adonai e do seu ungido, de Yeshua.
E por fim, a letra Yud também representa a mão e, por extensão, uma ação. A letra Yud é a letra inicial da palavra Yad, que significa mão, e ela por si própria representa a mão, uma ação, uma manifestação. Então aqui, junto ao incenso, ela traz esse sentido. É o incenso em ação, ou seja, é o incenso queimando. Então o Yud, junto à palavra Ketoret, traz essa manifestação plena do incenso, desse aroma suave que foi elevado para Adonai. E como nós vemos, então, existem dois pontos de vista, tratando de uma única pessoa. O Mashiach, para nós, ele é o fôlego de nossas narinas, aquele que nos dá a vida. E para Adonai, ele é o incenso perfeito. É o incenso em sua manifestação plena, que subiu totalmente. Retomando então o verso de Efésios 5, podemos dizer que Yeshua foi a oferta e o sacrifício com aroma suave, perfeitos, plenos, representados aqui pelo Ketoret Yud. E aqui nessa equação, conseguimos ver matematicamente que para Adonai, Yeshua é o incenso, é o Ketoret perfeito, e para nós, ele é o fôlego de nossas narinas, a própria vida. E por fim, eu queria mostrar mais um último paralelo, que também utiliza os mesmos termos que estamos estudando, acrescentando este daqui. Mashiach ben David. Ben David também é um título do Messias, filho de David. E aqui nós vemos novamente a expressão Ruach Apenu, o fôlego de nossas narinas. Esta expressão aqui, ela vai fazer um paralelo com um texto belíssimo que também fala sobre a unção do filho de David. Está em Isaías e Yeshayahu 11:2. E repousará sobre ele a Ruach, o fôlego, o vento, o espírito, o mover de Adonai. Ruach Chokhmah, de sabedoria, e Binah, de entendimento. Então, sobre o Mashiach haverá um mover de Adonai, tanto de sabedoria quanto de entendimento. E aqui, esta expressão e esse texto da Escritura, de forma perfeita, tem a mesma gematria, 785 para ambos. E nesse paralelo é maravilhoso vermos como todas essas palavras que estão relacionadas entre si estão presentes. Mashiach, que está justamente relacionado à questão da unção, desse óleo aromático. Aqui nós temos Ruach Apenu, Ruach falando do vento que sopra, trazendo esse odor. Apenu, as nossas narinas que recebem esse aroma de Mashiach, daquele que é ungido e perfumado, e aqui sobre ele estará também a Ruach, esse vento, esse mover que vem de Adonai, em sabedoria e em entendimento. E com sabedoria e entendimento, Mashiach julgará todos pelo olfato, pelo aroma que sobe de cada um de nós às suas narinas. E agora chegou o momento de retomarmos os principais conceitos de tudo que vimos para concluir o estudo. O primeiro ponto é que pelo nariz, nossa alma, nossa Neshama, foi insuflada, um sopro divino que nos deu vida. Foi pelas narinas que o homem tornou-se alma vivente. Antes de abrir os olhos, ouvir qualquer som, pronunciar uma palavra ou sentir uma sensação na pele, o homem inspirou, sentiu o doce aroma da vida. O olfato foi a sua primeira conexão com a existência. De todos os 5 sentidos do homem, o primeiro que foi tocado pela vida foi o olfato. A elevação desse sentido está representada em um dos atributos do Criador, a sua infinita paciência, a sua face e nariz longos. Como vimos, um nariz longo permite uma inspiração longa, mais pausada e tranquila, e esse atributo é revelado na paciência, na longanimidade. Pelo nariz, Adonai recebeu a entrega do seu ungido, como aroma suave. Por suas narinas, ele sente o perfume das orações sinceras.
O Mizbeach HaKetoret, o incensário do Mishkan, do tabernáculo, é aquele artefato que faz um paralelo com o nosso nariz, posicionado no centro da tenda, como é o nariz na nossa face. E a fumaça que sobe da queima das suas especiarias são para Adonai como as orações e sacrifícios verdadeiros, exatamente como foi a entrega de Yeshua. O Mashiach está intimamente ligado ao sentido do olfato. Por meio dele, Yeshua julgará. Aruach, o vento do Altíssimo, está sobre ele, levando o odor das obras de cada um. Vimos que Yeshua julgará pelo olfato. Ele não precisará ver ou ouvir, mas apenas sentir o odor que exala de cada pessoa. A própria palavra que define ungido em hebraico, Mashiach, traduz essa natureza, representada no aroma das especiarias de unção. O óleo para ungir sacerdotes era especial, não poderia ser feito para qualquer outra finalidade. Produzido com especiarias e tendo um perfume único, ele está diretamente relacionado ao Mashiach, aquele sobre quem é derramado o óleo. O nariz, a porta de entrada da alma, é uma conexão direta com o ungido, com o Mashiach, pois dentro das narinas foi soprado o seu perfume, que para nós é o fôlego, a própria vida. Yeshua é esse perfume que foi soprado em nós, um perfume que deve fazer parte da nossa alma, do nosso viver, e ser exalado a todo o tempo. E assim, aqueles que se aproximarem de nós também poderão sentir o aroma da vida. Encerramos aqui o estudo, espero que você tenha gostado e que ele tenha sido também como um aroma suave, trazendo conhecimento, alegria e aproximação com tudo que é do alto. E se você gosta desse conteúdo, acompanhe também os estudos escritos que ficam na área comunidade do canal. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Shalom!